Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui quem fala é a professora Débora Vilarins e na aula de hoje nós vamos começar a fazer esse lindo vestido inspirado nessa foto que eu coloquei aí no início do vídeo, tá bom? E se você já gostou desse modelo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo, tá? Para ajudar a divulgar aí o canal para outras pessoas. Também clica no inscrever-se, nesse botãozinho vermelho, e também ativa as notificações. Por que eu sempre peço isso, pessoal? Porque assim vocês vão ser sempre avisados quando eu postar uma aula nova, né? Eu estou trazendo aí muitos projetos novos para o canal, e se você não se inscrever e não ativar as notificações, você não vai ficar por dentro de todas as novidades que eu trouxe aqui para o canal, tá bom? É de graça, não custa nada para você, você clica no inscrever-se e ativa as notificações, tá? Eu percebi que metade das pessoas que assistem os meus vídeos não é inscrita no canal, tá? E é algo tão simples, tão rápido, só com um clique ali você já se inscreve e me ajuda, né? Que eu trago aí tanto conteúdo grátis para vocês. Em contrapartida, eu peço que vocês se inscrevam, que deixem like, que deixem um comentário aqui embaixo e também que assistam as propagandas, tá? Porque é só por meio das propagandas que a gente consegue ganhar alguma coisinha aqui no YouTube, tá bom? Então, meus amores, sobre o material necessário, eu vou estar utilizando esse fio aqui, tá? Que é o fio Bella Fashion, da marca Pinguim. Eu sempre gosto de mostrar a marca para vocês, exatamente o fio que eu estou utilizando, para vocês não ficarem com dúvida e, que fio que ela está utilizando. Eu mostro logo, embora eu não esteja ganhando nada para mostrar a marca, mas eu gosto de deixar vocês mesmo bem por dentro do material que eu estou utilizando, tá bom? Esse fio ele é 100% algodão, ele tem um tex de 295, ele é um fio semelhante ao fio Anne, só que da marca Pinguim, e a qualidade dele também é muito superior ao Anne, tá bom? Ele vem com 508 metros e essa cor que eu vou estar utilizando é a 1429, tá? Para esse fio, eu gosto de usar a agulha 2 milímetros, tá bom? Sobre a quantidade. Para um tamanho P, 4 novelos desse daqui é suficiente. Para um tamanho M, vai ser necessário cerca de 5 novelos, tá? Isso vai variar muito também do comprimento que você vai fazer sua peça. Se vai ser mais curto, se vai ser mais longo, então, né, isso aí também influencia muito essa questão da quantidade de fio. Para um tamanho G, a pessoa já pode comprar aí uns 6 novelos, tá bom? Nós vamos precisar também de fita métrica, tá? Porque assim, eu gosto sempre de ensinar por medidas, por centímetros, porque aí você consegue utilizar o fio de sua preferência e fazer conforme aí o tamanho que você tem, ou para uma cliente, enfim, você consegue fazer em todos os tamanhos, até para um tamanho infantil, você também consegue fazer, tá? Fazendo aí de acordo com as medidas. Então, por isso é imprescindível a gente ter uma fita métrica, tá bom? Agora, uma dúvida que sempre surge. Débora, eu posso fazer com outro fio? É o que eu sempre falo, pode. Você pode fazer com fio de sua preferência. Não obrigatoriamente você tem que fazer com esse daqui. Você pode fazer com Anne, você pode fazer com Cleamil, você pode fazer com Brisa. Enfim, com o fio que você quiser, você pode fazer o vestido, tá? O fio que você encontrar com mais facilidade, o fio que você gostar mais de trabalhar, você pode estar fazendo, tá bom? Para esse trabalho, nós vamos precisar das seguintes medidas, né, da pessoa que você vai, para qual você vai fazer o vestido. A gente vai precisar das medidas de busto, cintura, quadril, né, que são as medidas básicas que a gente sempre tira, né, quando a gente vai fazer uma peça. Vamos precisar também da medida de decote, que é a medida ali desde o ombro da pessoa até aquela abertura final ali, tá? A gente tem os botõezinhos na frente, então é até ali onde terminam os botões na parte de cima, tá? Desde o ombro até o final do decote. Vamos precisar também da medida da cava, né? Que é ali desde o ombro até a abertura final do braço, para a passagem do braço, tá? Ali embaixo das axilas, tá bom? Outra medida que a gente vai precisar é a medida do comprimento total do nosso vestido, que é desde o ombro até o final ali, onde você quer que o comprimento, né, do vestido
termine, tá bom? Nós vamos iniciar, meus amores, tendo por base a medida da cintura, tá? Só que a gente não vai iniciar exatamente com a medida da cintura. A gente vai acrescentar mais alguns centímetros, porque assim, se a gente fizer exatamente do tamanho da cintura, depois quando a gente for colocar o vestido, vai dificultar ali na hora da passagem no busto, né? Porque o busto ali é maior que a cintura. Então, a gente não pode fazer exatamente do tamanho da cintura. Precisa a gente fazer um pouquinho maior, tá? Pra facilitar nessa hora da gente vestir a peça, tá bom? Eu coloquei aqui as minhas medidas para vocês terem uma base das medidas que eu vou fazer, mas aí é só você substituir pelas suas medidas e fazer conforme a explicação que eu vou dar aqui na aula, tá bom? Então, eu vou começar com a medida de 75 centímetros, tá? Eu acrescentei 5 centímetros à medida da minha cintura, tá? Então, você pode fazer também da mesma forma, acrescentar mais 5 centímetros à medida da sua cintura ou da cintura para quem você está fazendo o vestido, tá bom? Nós vamos começar com uma carreira de pontos baixos, tá? Só que assim, eu tenho uma dica bem legal para passar para vocês. Ao invés de a gente começar fazendo uma carreira de correntinhas e depois voltar trabalhando os pontos baixos, a gente já vai começar a trabalhar a carreira de ponto baixo, ou seja, nós não vamos trabalhar correntinhas para iniciar o nosso trabalho. Então, vou mostrar agora para vocês como fazer isso. Só que antes, meus amores, tem uma ressalva para dar para vocês. A gente tem ali o tamanho da cintura, vamos acrescentar 5 centímetros, tá? Porém, a gente tem aquela abertura na frente, né? Como vocês puderam perceber na foto, a gente tem aquela abertura que a gente vai fazer o acabamento depois para colocar os botões. Então, a gente precisa deixar o espaço para aquela abertura, digamos assim, tá? Então, eu vou pegar aqui uma calculadora para facilitar. Olha só, já falei para vocês que a minha cintura é 70, eu vou adicionar mais 5 centímetros, vou começar com 75. Porém, eu preciso descontar aquela abertura que vai ficar no meio, como eu falei para vocês. Então, eu vou tirar aqui 3 centímetros dessa medida, que ela vai ser trabalhada depois no acabamento para colocar os botões ali, tá? Então, na verdade, eu vou começar com 72 centímetros, tá? Então, faz essa continha simples e vamos começar com essa medida que der o resultado. Então, vamos lá para a nossa dica de como começar a peça sem fazer as correntinhas iniciais. Então, eu laço aqui o meu fio, normalmente. Faço aqui 2 correntinhas. Venho na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Só que esse ponto baixo, ele vai ser um pouquinho diferente. Olha só. Eu puxo aqui o fio. Ao invés de eu tirar as 2 laçadas juntas, eu vou tirar apenas uma, ó. Tirei uma. E agora sim eu tiro as 2, tá? Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto baixo. Agora, meus amores, a gente vai colocar aqui a agulha, ó, nesse fiozinho que ficou aqui embaixo, tá vendo, ó? Tá vendo ele aqui? A gente vai passar a agulha nele, colocando também aí, ó, um ponto baixo. Então, a gente puxa aqui, tiro uma laçada, tiro 2. Esse foi o meu segundo ponto baixo, tá vendo? Novamente, ó, aqui embaixo eu tenho o fiozinho, a laçadinha, eu tiro, né? Uma laçada, tiro 2. Novamente aqui embaixo, tiro uma laçada, tiro 2. Novamente aqui embaixo, tiro uma laçada, tiro 2. Então, assim, a gente vai fazendo ó, os nossos pontos baixos sem trabalhar a correntinha de base. Então, a gente já começa na carreira de ponto baixo, tá? Nós vamos fazer o nosso ponto, pessoal, ele é múltiplo de 3. Então, eu tenho que estar fazendo sempre de 3 em 3 pontos baixos até atingir ali o tamanho que eu preciso, que no meu caso é de 72 centímetros, tá? De acordo com a continha que a gente fez. Então, você vai fazendo de 3 em 3 pontos baixos, sempre dessa forma aqui que eu tô falando pra vocês, ó. Tiro uma, tiro 2. Tiro uma, tiro 2. Aí, a gente vai fazendo até atingir o tamanho que a gente precisa,
tá bom? Então, vou fazer aqui o meu cordãozinho. Quando eu já tiver no tamanho que eu preciso, eu volto com vocês. Só mais um detalhe. Se você não quiser trabalhar dessa forma, você pode sim fazer as correntinhas múltiplas de 3 e depois trabalhar em toda essa carreira de correntinha, trabalhar um ponto baixo para cada correntinha de base, tá? Se você preferir, pode. Eu tô passando aqui uma nova forma de fazer, né? Uma dica bem legal, porque o nosso ponto ele não fica preso, né? Aquelas correntinhas iniciais. Porque a gente sabe que quando a gente faz as correntinhas que trabalha os próximos pontos, aquela correntinha ela fica ali firme, né? Ela não tem aquela elasticidade que os outros pontos têm. Por isso que essa forma de fazer é bem legal, porque ela dá essa elasticidade pra gente. A gente não fica ali com aquela carreirinha presa, né? Que são as correntinhas, tá bom? Então, se você preferir, pode fazer as correntinhas, tá bom? Então, já volto com vocês aqui com a minha primeira carreirinha, já do tamanho que tem que ser. Prontinho, meus amores, terminei aqui, ó. Fiz todo o meu cordãozinho. No total, eu trabalhei 144 pontos baixos, tá? Que é um número múltiplo de 3. Como que você faz para saber se um número é múltiplo de 3? Você divide aquela quantidade por 3. Se der um número exato, né, sem vírgula, então quer dizer que aquela quantidade de pontos é múltipla de 3. Então, olha só, meu exemplo. 144 pontos que eu fiz, se eu dividir por 3, dá 48, é um número exato. Se eu tivesse 145 pontos, se eu dividir por 3, ó, tá vendo? 48,333. Isso quer dizer que 145 não é um número múltiplo de 3, tá bom? Então, tem que dar o número exato sem essa vírgula e esses quebradinhos aqui, tá bom? 144 pontos foi a quantidade que deu certinho ali para atingir os 72 centímetros que eu preciso. Você vai fazer aí a quantidade que der certo para você, tá? Eu não falo assim, para tamanho tal faz tantos pontos. Não, porque isso é muito relativo do fio que você está trabalhando, da tensão do seu ponto, né? Então, isso pode variar. Então, faz aí a quantidade que der certo para o seu tamanho, tá bom? Então, agora, de fato, a gente vai começar a trabalhar o nosso pontinho. Então, aqui eu faço 3 correntinhas para dar altura, né, para ser a bordinha do nosso ponto. Aí, eu viro o meu trabalho, ó. Aí, eu venho no próximo ponto, tá vendo? E vou fazer um ponto alto, uma correntinha de espaço e um ponto alto no mesmo ponto. Pulo 2 pontinhos de base, no terceiro eu faço um ponto alto, uma correntinha de espaço e um ponto alto no mesmo pontinho, que eu vou chamar de ponto V. Daí, a gente prossegue trabalhando o nosso pontinho V por toda a carreira, ó. Pulo 2 pontos, no terceiro eu faço meu pontinho V, que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E assim a gente vai seguindo até chegar lá no final da carreira, onde eu volto com vocês para a gente fazer a finalização e iniciar a carreira seguinte. Prontinho, pessoal, cheguei ao final da carreira. E aqui, ó, deu certinho para colocar o último Vzinho sobre o último ponto, tá bom? Então, para iniciar a próxima carreira, nós trabalhamos aqui 3 correntinhas, laçamos o fio, viramos o trabalho, e aqui, ó, no segundo ponto do Vzinho, tá vendo? Eu vou fazer o meu primeiro Vzinho dessa carreira. Então, eu coloco aqui um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Então, a gente fica aqui com um pontinho de borda e o primeiro Vzinho sobre esse segundo pontinho aqui do V da carreira de baixo, tá vendo, ó? Aí, a gente prossegue, ó. Eu trabalho aqui à frente, ó, nesse segundo pontinho do Vzinho, tá vendo? Eu tenho o primeiro, o segundo. Eu trabalho o meu Vzinho, fazendo um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. No próximo Vzinho, ó, no segundo ponto, da mesma forma, faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E assim a gente vai trabalhando até chegar lá no final da nossa carreira. Prontinho, cheguei ao final da carreira. E aqui nós vamos trabalhar o último Vzinho sobre a terceira correntinha que nós temos aqui no final da carreira, ó.
faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Para iniciar a próxima carreira, a gente vai sempre seguir aqui dessa forma que a gente iniciou essa carreira, tá? Ou seja, nós fazemos aqui 3 correntinhas, viramos o trabalho, venho aqui, ó, no primeiro, né, melhor, no segundo pontinho do V, ó, e faço o meu Vzinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço, tá vendo? Aí eu sigo toda a minha carreira trabalhando um Vzinho no segundo ponto do V da carreira de baixo. Chegando no final, a gente finaliza da forma que a gente finalizou essa carreira anterior. Ó, então, eu vou trabalhar aqui toda a carreira. Aqui no final, a gente vai trabalhar o último Vzinho aqui, né, o penúltimo, na verdade, e o último Vzinho nós vamos fazer aqui em cima da terceira correntinha, da mesma forma que a gente fez lá do outro lado, tá? Então, sempre o início e o final da carreira vai ser dessa forma, tá bom? Daí, pessoal, a gente vai seguir trabalhando aqui essas carreiras até a gente atingir ali a nossa altura da cava, né? Que é onde a gente vai deixar ali a abertura embaixo do braço, para a gente ter aquele espaço para passagem do braço mesmo, né? Que a gente chama de cava, tá bom? Então, é o seguinte, a gente vai precisar fazer algum tipo de aumento ali quando a gente estiver perto do tamanho do busto. Então, eu vou trabalhar aqui dessa forma até ficar, até atingir ali a altura abaixo do meu busto. Você vai fazendo, vai medindo em você também, para ver ali a altura até, né, ficar ali abaixo do busto, tá? Então, você vai fazendo as carreiras, vai fazendo. Chegando ali abaixo do busto, você tem duas opções, né, para aumentar aqui os pontos para para passagem ali do busto, né, para ficar um pouquinho maior e ficar certinho no tamanho que a gente precisa, tá? Que é o tamanho do busto. Então, quais são essas opções? Você pode simplesmente aumentar o número da agulha, né? Então, eu tô trabalhando com a 2, e aí eu posso trabalhar aqui, ó, passar a trabalhar com a 2,5. Faço algumas carreiras com a 2,5 e depois eu posso passar até para a agulha de número 3, tá? Isso vai fazer com que os meus pontos eles fiquem mais folgadinhos e, consequentemente, o meu trabalho vai ficar maior ali na altura do busto. Então, essa é a primeira opção que eu tô dando para vocês. Aumentar o número da agulha e não mexer aqui em quantidade de ponto, não fazer nenhum aumento no ponto, né? Vai ser a carreira normal, o que vai mudar mesmo é só o número da agulha. A segunda opção consiste em fazer aumentos no próprio ponto, tá? Então, se por acaso você não gostar dessa técnica de aumentar o número da agulha e tudo mais, ou se você preferir mesmo mexer no ponto, você pode fazer aumentos no próprio ponto para poder passar ali no busto, ficar do tamanho que você quer para o seu busto, tá bom? Então, agora eu vou ensinar como fazer o aumento nesse ponto, tá? Então, como que é isso, pessoal? Ao invés da gente trabalhar aqui, ó, o próximo Vzinho, a gente trabalha o Vzinho do aumento aqui no meio do Vzinho. Então, eu faço aqui um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no meio do Vzinho. Esse é o meu aumento. Aí, eu trabalho aqui no próximo ponto o Vzinho que eu realmente tenho que trabalhar, né? Que é um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ó, fiz aqui o meu aumento no próprio ponto, tá vendo? Aí, eu sigo trabalhando por mais alguns pontos, normalmente, ó, sem fazer aumento. E aí, depois, eu posso fazer um outro aumento, né? Então, eu posso fazer uma carreira distribuindo os meus aumentos no ponto, ó. Então, fiz o aumento aqui, fiz alguns pontos sem aumento e posso fazer um outro aumento aqui, tá? Ou seja, o aumento consiste em colocar um ponto onde não deveria ter ponto, né? Que é aqui dentro do Vzinho. Aí, no próximo ponto alto, eu coloco o meu Vzinho normalmente. Aí, sigo por mais uns pontos, sem fazer aumento, e lá na frente posso fazer de novo.
tá? Então, assim, a gente tem essas duas opções. Só relembrando, isso daqui, pessoal, não é para fazer agora, para fazer quando a gente estiver na altura do busto, tá? Então, como eu falei, a gente vai seguir as carreiras normalmente, sem fazer aumento nem nada, com a mesma agulha, até atingir ali a altura abaixo do busto. Por que abaixo do busto? Porque depois a gente muda de agulha ou faz os aumentos para quando chegar de fato no busto, a nossa peça já está maior. Então, você trabalha as carreiras até ficar abaixo do busto, daí ou você muda o número da agulha, passa para uma agulha maior, ou você faz os aumentos. Como que faz os aumentos? Dessa forma que eu expliquei, e aí você pode, por exemplo, distribuir aqui 5 aumentos ao longo dessa carreira. Aí faz a outra carreira sem aumento. Na carreira seguinte, você pode fazer mais 5 aumentos ao longo da carreira, né? Você faz um aqui, outro aqui, vai separando eles, né? Para ficar aí ao longo de toda a tua carreira. Pode ser 5, pode ser 6 aumentos, tá? Isso aí, pessoal, vocês têm que analisar a peça de vocês, ver se precisa aumentar muito ou se não precisa aumentar muito, tá? O que eu aconselho? Para quem não vai precisar aumentar muito a peça, ou seja, está faltando ali poucos centímetros para chegar no tamanho do busto, você pode simplesmente aumentar o número da agulha, tá? O que são poucos centímetros? Até uns 5, 7 centímetros é considerado pouco, tá? Para você aumentar. Você pode aumentar para 2,5, depois você aumenta para 3, tá? E assim os pontos vão aumentar e a tua peça vai ficar maior. Para quem de repente precisa aumentar um pouco mais, uns 10 centímetros para chegar no tamanho do busto, daí pode fazer os aumentos no próprio ponto, tá? Então faz uma carreira com aumento, a outra sem, na próxima carreira você faz aumentos novamente, na outra você não faz, e assim você vai aumentando gradativamente, tá bom? Na nossa peça de inspiração, a gente não tem esses aumentos, tá? Ela é uma peça, assim, de modelagem reta. Então, eu tô dando aqui essas explicações para vocês porque eu gosto de fazer a peça mais modelada no corpo, né? Seguindo ali as nossas curvas de cintura, de busto. Por isso que eu tô dando aqui essas explicações de como fazer os aumentos. Aí você vai decidir quantos aumentos você vai fazer, se você vai aumentar o ponto, se você vai aumentar somente a agulha, tá? Isso aí é muito pessoal, não tem como eu dar uma receita, assim dizer, faz tantos aumentos que vai ficar bom. Não funciona assim. A gente tem que analisar a nossa peça, nosso fio e a nossa tensão de ponto, tá? Então, eu dou todas as possibilidades, ensino como fazer os aumentos e aí você vai decidir na sua peça quantos aumentos fazer e de que forma fazer o aumento, tá? Então, eu bato muito nessa tecla para vocês entenderem bem certinho, tá bom? Então, vamos lá recapitular. Vou até desmanchar aqui esses aumentos, porque eu não vou fazer agora, né? Então, eu vou seguir aqui trabalhando a minha carreira normal, com a agulha 2, até chegar abaixo do busto. Chegando abaixo do busto, eu vou fazer as minhas modificações, aumentar o número da agulha ou fazer os aumentos no ponto, tá? Aí eu vou voltar com vocês na próxima aula já mostrando o que foi que eu fiz, né? Se eu, a partir de que ponto eu aumentei a agulha, tudo certinho, né? Eu faço o que foi que eu fiz, mas não necessariamente vocês precisam fazer exatamente como eu vou fazer, tá bom? Aí, pessoal, passado ali da altura do busto, né, que a gente já tiver mudado a agulha ou então feito os aumentos, a gente vai continuar trabalhando até chegar na altura da cava do braço. Aí a gente para e espera, vocês esperam a próxima aula, tá? Porque aí eu venho mostrar como deixar a abertura ali na cava e também a gente já vai fazer ali a abertura, deixar ali, fazer as diminuições do decote, tá bom? Então, vocês vão seguir o trabalho de vocês, seguindo as orientações que eu dei, tá? E a gente se encontra na nossa próxima aula, todo mundo já com a peça na altura da cava, tendo feito ali os aumentos na parte do busto, tá bom? Então, um abraço e a gente se encontra na nossa próxima aula.